Olá, nós estamos de volta para finalizar o nosso estudo sobre Elias. Elias, o profeta do fogo. Uma coisa singular também no ministério de Elias é o fato de Deus ter usado ele para alguns milagres tremendos. E nós entendemos que isso era muito importante devido ao momento em que o povo vivia, se afastando de Deus, numa religião idólatra, que era patrocinado pelo poder real, no caso Acabe e Jezabel. Deus usou Elias para grandes feitos. A divindade cananeia, no final, ela foi desmoralizada e Deus foi glorificado. Talvez o momento épico foi quando Elias confronta os profetas de Baal e de Azera no Monte Carmelo. Ele os convida e os desafia para um embate. No mundo espiritual, ele diz, vamos aqui arrumar nossos sacrifícios. De um lado, só Elias, só um profeta, um homem de Deus. E do outro lado, 850. E ele diz, vocês podem preparar o sacrifício, o que precisarem, só não coloquem fogo. Depois eu vou fazer a mesma coisa. E a prova vai ser o seguinte, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus. Essa vai ser a resposta. Essa vai ser a evidência final. E Elias e os profetas, inicialmente os profetas de Baal e de Azera, fazem todo o seu ritual, invocam a Baal, invocam os demônios e nada acontece. O poder de Deus naquele lugar impossibilita qualquer ação do mal. E aí a palavra de Deus diz que Elias arruma cuidadosamente o altar do Senhor, organiza tudo com o máximo cuidado, faz uma oração simples e pequena, de mais ou menos 60 palavras, e a Bíblia diz que vem fogo de Deus, consome o holocausto, consome a lenha, consome as pedras, seria para consumir o holocausto, mas a presença de Deus é tão intensa que consome o pó, e a Bíblia diz que a água também que foi derramada ali, o fogo lambe tudo, e o povo é impactado pela presença de Deus. Então, esse é um momento extraordinário, intenso na vida do nosso profeta, na vida do nosso personagem que estamos estudando hoje, o Elias. Uma outra coisa muito singular na vida de Elias é o fato dele formar ou dele fazer um grande sucessor. Elias é usado por Deus e isso é importante. Isso é importante. Muitos líderes não fazem sucessores. Aliás, há líderes que têm medo de pessoas que supostamente lhe façam sombras. Há líderes que só têm seguidores, nunca têm sucessores. Há muitos líderes que parece que pegam aquela palavra de João, capítulo 15, e tomam para si mesmos. Sem mim, nada vai acontecer. Parece que o sentimento é mais ou menos esse daí. E um dos grandes feitos de Elias, e às vezes passa despercebido, é exatamente esse, a capacidade de colocar, para prosseguir o seu ministério, um sucessor à altura. Por exemplo, Eliseu não consegue isso, mas o Elias faz um sucessor muito agraciado por Deus, que inclusive, em termos de milagres e sinais, ele realiza o dobro do que Elias tinha realizado. Ele tem essa ousadia santa de pedir para Elias que ele gostaria de ser o sucessor do ministério profético de Elias. Ele pede, mas ele diz também, além de ser o herdeiro espiritual do seu ministério, eu gostaria que o meu ministério fosse duplamente abençoado. E Deus concede isso. E Eliseu é um nome singular na história. É bonito o relacionamento entre Elias e Eliseu. E como tem a nos ensinar, num tempo de tantos conflitos, às vezes, de tantas lideranças que brigam, que se afastam uma da outra, que acabam colocando a igreja no meio disso, o povo de Deus. Parece que a alegria de alguns líderes é serem substituídos e um dia ouvirem dizer que as coisas estão muito mal sem ele
ele está fazendo muita falta, a obra está perecendo e seria melhor que eles voltassem. Que triste quando isso acontece. A realidade é que todos nós somos substituíveis. E todos nós, um dia, sairemos de cena. E a obra de Deus continuará avançando. E glória a Deus quando a gente entende que ela pode, inclusive, melhorar sem nós. Louvado seja Deus por líderes que fazem sucessores. E para concluir, a gente tem essa parte, assim, fechamento com chave de ouro do ministério de Elias. É empolgante estudar Elias. Ele não só deixa o seu nome na história, como outros o fizeram, mas a palavra de Deus diz que o final dele, ele é arrebatado. Aliás, ele já sabia, ele já pressentia isso. O que é interessante é que a gente não tem, assim, exatamente uma explicação por que Deus fez isso na vida de Elias e por que não fez na vida de outros. Houve outros homens de muita autoridade, íntegros, piedosos, que caminharam com Deus, profetas extremamente inspiradores como Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, que é chamado de o homem amado por Deus. Mas é Elias que Deus arrebata. É Elias que o Senhor não permite que veja a morte. E ele junta numa fila minúscula de 2 pessoas, só Enoque e Elias. A gente não sabe se houve algum propósito assim específico, há conjecturas, mas são nada mais que isso. A gente não sabe se houve algum propósito escatológico, profético, alguma coisa. Talvez o melhor que a gente possa dizer é que isso daí foi um selo divino. Creio eu que a melhor coisa a dizer é isso. Que esse foi um selo divino de aprovação com destaque do ministério desse homem. Eu convido você a andar com Deus. Vale a pena a gente servir a Deus. A gente vive dias difíceis, queridos. Será que os dias que nós vivemos é diferente dos dias de Elias? É muito complicado, como os dias de Elias o foram. Nós temos governantes maus, nós temos fome, nós temos um país em crise, com mais de 60 mil assassinatos no ano que terminou. Nós temos uma profunda crise moral e religiosa, e Deus quer levantar Elias. E Deus quer levantar homens e mulheres como Elias. Você está pronto? Você se candidata? Deus te abençoe. A gente volta na próxima lição com o nosso próximo personagem. Até lá.